Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini, tô aqui com o Caio, com o Leozinho. Tudo bem com vocês? Tudo. Passaram bem a semana? Passou bem a semana, Léo? Sim, passei. Eu também. Vamos começar? Vamos botar pra quebrar? Vamos. É isso aí. Alguém lembra do que a gente estava falando na semana passada? Não? A gente estava falando sobre a comunicabilidade dos espíritos, lembra? Ah, é verdade. Política revolucionária da Idade Média. Da razão. E nós falamos sobre como discernir, né, Léo? Diferenciar o conteúdo das comunicações. Que a gente tem que usar a razão, não dá pra gente acreditar em tudo. A incrível e revolucionária ideia da Idade Média que se você não acreditasse em Deus, você era bruxo. Nós falamos mais ou menos sobre isso. Então, hoje nós vamos... Inclusive no programa passado não deu nem tempo de eu falar da Joana d'Arc. No retrasado, né? Agora fala. Não, agora o assunto já ficou pra trás. Você nem estudou sobre a Joana d'Arc, né? Eu estudei sim. Então tá, mas vamos prosseguir, porque senão o pessoal lá de casa vai ficar chateado, né? Porque a gente tá enrolando. Mas vai ter uma oportunidade pra gente falar da Joana d'Arc, combinado? Tá. Então tá bom. Então nós vamos continuar da onde a gente parou. A gente estava falando, então, que como os espíritos influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos, se dava pra gente escolher que tipo de espírito a gente quer perto da gente, certo? Aí, eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Então, vamos continuando o assunto, né? Será que dá? A gente sabe, então, que a gente sofre muita influência dos espíritos, uma influência constante, que existem mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados, certo? Certo. E que eles acabam influenciando muito a gente. Será que dá pra gente jogar a culpa das coisas que a gente faz, dos nossos atos, na influência dos espíritos? Olha, talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que tem muita gente que coloca a responsabilidade na culpa dos espíritos, né? A culpa na a responsabilidade dos atos nos espíritos, exatamente. Né? Eu lá no meu trabalho, eu já ouvi muita gente assim falar que a pessoa... eu trabalho no fórum, né? Então eu já vi muito pai de filho que usa droga falar que o filho usa droga porque ele tá possuído, né? Ou sob influência. Isso é verdade. De alguma coisa que fosse negativa. Sim. E será que nós conseguimos também impedir ou dificultar a influência espiritual? O que vocês acham? É para pensar. Vamos pensar e vamos falar o que a gente pensa. O que vocês acham? Acho que não dá pra diminuir. Que não dá pra diminuir? Dá pra mudar, mas diminuir não. Mudar como você fala? Mudar o tipo de influência, é isso? Se é o bem ou se é o mal. Mas diminuir ou impedir ou dificultar, não. Não. Não tem como impedir a influência. Não. Olha. Fala, Caio. Eu diria que também tem como mudar,
né, o tipo de influência, se é influência boa ou influência má. Mas, eu não sei se está em algum lugar da Bíblia. Eu nem sei do que eu tô falando, mas... calma aí. Mas, eu acho que eu já ouvi alguém falar assim, ó. Se você faz uma coisa e alguém vê, e essa pessoa fica... E, tipo, você faz uma coisa com, sei lá, um ente querido. Essa pessoa pode ficar frustrada e pode fazer a mesma coisa com você, só que pior. Ou seja, dependendo das suas ações, você pode receber mais punição e menos punição. O porquê? Porque, bom, tudo tem consequência, né? Lei da ação e reação. E reação, Ou causa e efeito, né? Causa e efeito. Então, seria basicamente assim. Por exemplo, eu chutei a canela do meu amigo. O meu amigo pode fazer alguma outra coisa que seja pior. Ou até mesmo não fazer nada. Então, mas a minha pergunta não é sobre as nossas atitudes, é sobre quer dizer, eu até falei das nossas atitudes, né? Se a gente pode colocar a culpa das nossas atitudes, atribuir a responsabilidade das nossas atitudes a uma influência espiritual, usar a influência espiritual como desculpa para justificar as coisas que a gente faz. Mas aí também a outra pergunta que eu fiz é se a gente consegue impedir ou dificultar a influência espiritual. Então, eu tô falando da atuação dos espíritos sobre nós. Não tem Será como que a gente dificultar. consegue impedir? Não. Ou dificultar? Não. Vocês lembram quando a gente leu lá na parte 3, um trecho da parte 6 da introdução do Livro dos Espíritos, que ele falava assim, ó, eu vou ler de novo para vocês. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem, né, nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte de quem as compõe, as reuniões, de se instruírem e se melhorarem. A presença dos espíritos superiores afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar, né, trabalhar com toda liberdade quando eles estão entre as pessoas frívolas. O que é frívola? Fútil, né, que não tenha uma finalidade elevada, um objetivo elevado, e impelidas unicamente pela curiosidade. Então, se os espíritos inferiores se aproximam e influenciam, eles se aproximam daquelas pessoas que não se preocupam com o aprendizado, com o melhoramento. Então, eles vão interferir nessas pessoas. E essas pessoas vão continuar sofrendo esse tipo de influência. Ao contrário, os espíritos superiores, eles se aproximam de reuniões sérias e de pessoas sérias, comprometidas, sérias, com uma moral elevada e comprometidas com o conhecimento, com se instruir, com se melhorar. E aí, quem vai influenciar essas pessoas? Os espíritos bons. Os espíritos superiores, exatamente. Então, dá pra gente mudar o tipo de influência que a gente recebe? Dá. Dá pra gente mudar. A gente consegue impedir? Não. Talvez não.
Talvez a gente não consegue, porque na verdade a maioria das pessoas nem percebe a interferência, né, a influência dos espíritos. Né? Mas para modificar dá. Agora, com relação a jogar a culpa nos nossos atos, nos espíritos, aí nós vamos ter que discutir essa questão. Eu queria que vocês lessem o texto 102. Quem que vai começar lendo hoje? Eu. O Léo? Deixa o Léo começar, depois você lê o outro, pode ser? Tá. O Léo começa então, lê pra gente o texto 102, Léo, lá do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Muito bem. Então, assim, para ver. Se o homem é vicioso, ele, com a atitude dele, ele permite que os espíritos se aproximem. Os espíritos vão se aproximar conforme a sintonia. Então, é a atitude do homem que vai ser determinante para qual tipo de espírito ele vai se afeiçoar a ele, vai se aproximar dele. Certo? Continua, Léo. Questão 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então a gente consegue afastar a influência, né, de espíritos que querem fazer o mal. Depende do quê? Do que a gente pensa. E do que a gente deseja, não é? Do que a gente deseja. Internamente a gente não precisa nem falar, basta a gente pensar, a gente sentir, né? Então a gente sente, a gente pensa, a gente deseja e a gente atrai. Próxima, Léo. Questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de ter por bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal. Quando tens vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassino, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Lê esse comentário aí. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da reta que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, o que ele quer dizer pra gente? A gente vai ter perto da gente aquilo, por que Deus, ele pergunta assim, ó, por que Deus permite que existam espíritos que nos levem a fazer coisas erradas, né, que nos induzam a fazer coisas erradas? Aí ele fala que os espíritos inferiores, eles servem pra gente. Então Deus permite por quê? Porque eles servem de instrumento para experimentar a nossa fé
e a nossa constância no bem, se a gente resiste ao mal. Porque quando a gente resiste a um mal, uma má tendência que a gente tem, que a gente traz no nosso espírito porque a gente é imperfeito, a gente supera aquele defeito que a gente tem. E aí ele fala assim, ó, a nossa missão é a de ter um bom caminho. Essa é a nossa missão. Quando más influências agem sobre a gente, é porque a gente sintoniza com elas. Tem vontade de cometer aquilo que o espírito gosta. Então ele se aproxima da gente para influenciar a gente, porque ele também gosta daquilo. Mas, mesmo assim, existem espíritos que constantemente vão estar tentando influenciar pensamentos positivos na gente. E aí compete a gente fazer a escolha. É isso que ele fala aqui, né? A gente faz a escolha. Olha, é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da reta, do caminho que nós vamos seguir. É a liberdade de ceder a uma influência ou a outra. De quem é a escolha, então? Da gente. Da gente. Muito bem. Sim. Leozinho, lê a próxima questão. Questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos fez dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem. Então, Léo, aqui lembra quando eu perguntei se a gente conseguia impedir ou dificultar as influências espirituais? As influências espirituais, elas vão sempre existir. Não vai ter um momento em que não vai ter mais espírito nenhum no plano espiritual disposto a não influenciar mais na gente. Eles vão sempre influenciar, porque, como a gente já disse, tem muito mais espírito desencarnado do que encarnado. E nós, os desencarnados, deixaram pessoas aqui. Nós somos o veículo de comunicação que eles têm, certo? Mas a gente consegue substituir ou impedir a influência do mal e optar pela influência do bem. Então, a gente impede a influência, não vamos nem falar mal, né? A influência de um espírito inferior, mais menos evoluído, para permitir a influência de espíritos mais evoluídos. Certo? Certo. Então, isso significa que a gente não pode nos esquecer que a gente tem o nosso livre-arbítrio e que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Essa capacidade de escolha é nossa. Certo? Certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe. Pensar, falar, sentir, certo? Desejar, certo. Porque é isso que vai determinar a escolha que a gente vai fazer. Ok? Ok. Muito bem. Agora, a gente já
precisaria entrar no próximo princípio. Mas eu queria saber, antes da gente, a gente tem alguns minutinhos ainda, e eu queria saber, assim, se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de influência dos espíritos. Alguma coisa que vocês queriam perguntar? Não. Vocês acham que a gente precisa ter medo da influência dos espíritos? Não. Não. Porque os espíritos fazem o que a gente quer. Os espíritos... Não, pera. Não é que eles fazem o que a gente quer. Mas os espíritos que fazem as mesmas coisas, vêm. Então, tecnicamente, quase tudo vai fazer o que a gente quer. É que eles gostam das mesmas coisas que a gente gosta. É isso que você quer dizer. Mas eles não são nosso certo pra fazer tudo que a gente manda, né? Eu sei. Não, mas eu entendi o que o Léo quis dizer. Eu também entendi. Então, mas é que assim, mas a gente, o que eu perguntei é assim, se a gente precisa ter medo. Porque tem gente, vocês já pensaram, né? Tem gente que você fala assim, tem um monte de espírito desencarnado ao próximo da gente, influenciando a gente. E tem gente que morre de medo. Vocês já viram? Já. Gente que fala que morre de medo de espírito? Já, Léo? Nunca viu, Léo? Não. Não, mas tem muita gente que tem medo de espírito. Mas a gente não precisa ter medo, porque a gente também é espírito, não é? Sim. Olha, pra pensar. A única diferença deles pra gente, qual é? A gente não tem corpo e tá encarnado. Eles não têm corpo, A né? gente tem corpo e a gente tá encarnado. A gente tem corpo, a gente tá num corpo material. Então essa é a única diferença. E eles podem fazer mal pra gente? Podem. Mas, na verdade, eles não vão fazer mal pra gente. Quem vai fazer mal pra gente somos Nós mesmos, através da influência deles. Certo? Certo. Então, eles não podem bater na gente, eles não podem destruir a nossa vida. Por quê? Eles só vão interferir naquilo que a gente permitir. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes existem pessoas, por exemplo, que têm um hábito muito ruim de xingar. Tudo que não dá certo, elas xingam. Ela tropeça, ela xinga. Ela perdeu um compromisso, ela xinga. Ela não acha uma coisa, ela xinga. E aí, assim, não é um xingamento só, são vários xingamentos, né? Você acha que as coisas para essa pessoa vão dar certo? Não. Porque, na verdade, quando ela começa a xingar, ela começa a atrair espíritos que gostam de xingamento. E eles querem que ela continue xingando, se eles gostam disso, não é? Sim. Então, as coisas vão continuar não dando certo para a pessoa continuar xingando. Não é? Então, assim, não adianta, depende da gente. Por isso que eu falo assim, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente não pensa muito nessas coisas, né? Vou tomar cuidado com o que eu penso, vou tomar cuidado com o que eu sinto, né? Hoje, por exemplo, antes da gente vir pra cá, o Caio tava lendo um livro, né? Eu tava lendo um livro com o Caio. E o Caio chama Anjo de Quatro Patas. Isso, chama Anjo de Quatro Patas. E o Caio ficou muito bravo com um trecho do livro que ele contava que ele teve vários animaizinhos que foram envenenados. Né, vários cachorros foram atropelados, envenenados. Mas o Caio ficou muito bravo com essa informação, né? E aí ele ficou bravo com as pessoas que faziam aquilo. E aí ele falou assim, não sei se você se lembra, Caio, ele falou assim: eu queria que essas pessoas que fazem isso morressem. Lembra, Caio? Falei isso mesmo. E se quiser eu falo de novo. Então, mas assim, quando você falou isso, você falou sem pensar. Falei. Tocado pela emoção, certo? Falei e falo de novo. Então, só que quando você deseja o mal para os outros,
o que você vai atrair para perto de você? Mais mal. Então lembra que eu falei para você? Não faz bem a gente desejar o mal para os outros, não é? Então é isso. A gente, às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente tem um impulso, né? A gente age por impulso. E o que difere a gente dos animais é a capacidade que a gente tem de raciocinar antes de agir, não é? Então a gente tem que tentar não agir por impulso. A gente tem que tentar pensar antes de agir. E pensar coisas boas. Ah, mas é difícil quando a gente vê uma injustiça? Sim, é difícil. É muito difícil. Mas que nem, por exemplo, nesse caso de uma pessoa que judia de um bichinho, que faz mal para um bichinho. Ela vai responder por aquilo, não vai? Vai. Lembra que a gente falou da lei da causa e efeito? Lembra, Léo, que a gente falou sobre a lei de causa e efeito? Então assim, é lógico, se a gente puder evitar, maravilha, a gente vai lá e evita. Se a gente não puder evitar porque o mal já aconteceu, a gente não precisa desejar o mal para a pessoa, porque a gente sabe que, querendo ou não querendo, essa pessoa vai ser responsabilizada pelos atos. Às vezes acontece uma coisa ainda em vida, com um bichinho que ela tem em casa, exatamente para que ver se ela desperta para aquilo, se ela se arrepende, né? Às vezes não acontece enquanto a pessoa está encarnada, e aí ela vai ter que lidar com as consequências do ato dela quando ela desencarna, certo? Ficou claro isso, Caio? Ficou. Então, você percebe que é um exercício, esse não desejar o mal, não agir por impulso, não reagir a uma situação que incomoda a gente por impulso? Sim. Então, a gente tem que se esforçar para isso também, certo? Então é isso, gente. O nosso programa tá terminando. Vocês querem falar alguma coisa? Despedir do pessoal? O que vocês querem falar? Fala, Léo. Você tá muito tímido hoje, Léo. Fala. O que você quer falar pro pessoal lá de casa? Tchau. Só isso? Obrigado pela atenção ao programa. Muito bem. E você, Caio, o que você quer falar pro pessoal de casa? Eu não quero dar tchau, porque se eu for falar isso, se eu for falar tchau pro pessoal, eu vou ficar pensando e ficar ainda mais bravo. Não vai ficar bravo, porque assim, ó, na semana que vem a gente volta. E aí, esse princípio da comunicabilidade dos espíritos, a gente já tratou. Na semana que vem nós vamos falar de outro assunto, do último princípio da doutrina espírita. Qual é? Vocês não lembram? Não. Então a gente começa o próximo programa falando dele. E eu vou deixar um suspense aqui no ar, tá? Certo? Certo. Então, vamos nos despedir? O Leozinho já se despediu. Fala tchau aí pro pessoal, Caio. Não quero. Não quer? Tchau, gente. Beijo. Um abraço para todos vocês. Obrigado por ouvir. Ele não quer, mas ele falou, né? Eu também quero me despedir do pessoal de casa, deixar um beijo carinhoso para todo mundo, agradecer a companhia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que a gente possa se encontrar na semana que vem, às 9 horas da manhã, no domingo, para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Boa semana.